hoje nós vamos também falar um pouco sobre segurança pública. Eu já quero começar esquentando os motores dessa mesa, né? E vamos falar o seguinte, sobre porte de drogas, né? Porque a descriminalização das drogas vai ser tema essa semana lá no Supremo Tribunal Federal, que deve retomar na quarta-feira o julgamento da ação sobre essa questão da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. A discussão está parada na corte desde agosto do ano passado, por um pedido de vistas do então ministro André Mendonça. O julgamento já tem 5 votos favoráveis, tá? E um contrário. Então, só falta mais um para que seja, de fato, descriminalizada esse porte de drogas. A grande discussão é isso para uso de consumo pessoal, tá, gente? Mas a grande discussão que se deu em agosto do ano passado, e até a gente debateu muito isso aqui no Linha, foi a questão da quantidade. O que vai ser considerado como porte para consumo próprio, né? Então, a gente tem ali o ministro Alexandre de Moraes dizendo que essa quantidade deve ser de 25 a 60 gramas, né? E o relator tende a seguir essa medida. Essa vai ser uma discussão que então vai ser feita na quarta-feira, no STF, mas há também aí uma briga de foice entre o Legislativo e o Judiciário. Por quê? Porque o Senado foi lá, o presidente do Senado, né, o Pacheco, foi lá e disse, escuta, não cabe ao STF legislar sobre essa matéria. Isso aí compete a nós, né? Então, nós é que vamos decidir. E aí, só que essa matéria está parada lá no Senado, gente, desde 2015. E eles nunca colocaram isso para discussão. Agora que o STF decidiu resolver a questão, o Senado falou, papá, esse é um assunto nosso, quem vai decidir somos nós. E é bem provável que também na quarta-feira tenha uma votação no Senado sobre essa questão da descriminalização das drogas para porte pessoal. E aí, eu já quero aproveitar aqui o conhecimento do Dr. Emerson para explicar para nossa audiência o seguinte, e aí, José? Se a gente tiver votação nas duas casas, se tiver lá no STF uma votação, só falta um voto, então muito provavelmente a gente vai ter dentro do STF uma descriminalização do uso de droga, né, da maconha para uso pessoal, mas a gente também pode ter aí uma votação dentro do Senado. Digamos que o Senado também vote favorável. O que vai prevalecer para quem não é da área do direito? Como é que fica essa disputa aí, judiciário e legislativo? Explica para a nossa audiência. Bom, primeiro, boa tarde a todos, a nossa audiência. A semana em que nós comemoramos o Dia da Mulher, aqui é a bancada muito bem representada pela Deise e a nossa querida amiga Elaine, né? Os parabéns aí pela Semana da Mulher, comemoramos na sexta-feira, dia 8. Pois bem, o assunto é extremamente polêmico e, como você bem disse, Elaine, o Senado deve fazer a votação. E como é que fica isso no mundo real, né, na aplicabilidade? O que vale é o Legislativo, é a lei, né? Quem tem o poder para legislar, no caso, o Congresso Nacional, para esse tipo de matéria. Ora, o STF, em contrapartida, também vai colocar essa votação já retomando nessa semana, que ficou parado desde o dia 24 de agosto do ano passado. E aí nós temos apenas o voto do Cristiano Zanin, do ministro Cristiano Zanin, que é contra essa descriminalização. E o que acontece? Isso, sem dúvida alguma, vai gerar um conflito. Porém, o STF, quando faz esse julgado, ele faz o quê? Ele legaliza, em verdade, o entendimento jurisprudencial, ou seja, os casos análogos a esse tipo de prática, quando forem colocados em julgamento na Suprema Corte, terão, via de regra, esse entendimento, dependendo das câmaras em que cair, é óbvio. Mas a competência é exclusiva do Senado, né, do Congresso Nacional, para poder legislar. Então, o que vai valer caso o Senado coloque em prática é a lei federal que será colocada em promulgação através do Presidente da República. E o STF faz o entendimento jurisprudencial. Então, essa divergência, na verdade, é o que vai acarretar, possivelmente, na Suprema Corte, podendo também ter uma ação aí de uma declaração de inconstitucionalidade, entre outros remédios constitucionais que podem ser aplicados no mundo prático.
Tá. E aí, então, para aquecer os tamborins, eu quero ouvir de vocês. Quem é contra e quem é a favor da descriminalização das drogas para uso pessoal? Deise. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Elaine, meus colegas aqui de mesa. Nossa, já começa a bomba comigo. Eu nem pretendi emitir opinião. Eu ia fazer toda uma análise. Eu trouxe dados que eu sei que tu gosta. Sim. Mas vamos lá, assim, eu sou a favor, porque eu acho que tem que ter uma diferenciação entre o traficante e o usuário. Eu acho que a gente tem que ter um debate um pouco maior sobre o uso medicinal da droga. Mas eu entendo que... Eu sempre reclamo que aqui no Brasil as coisas são feitas muito a toque de caixa. Eu acho que esse debate é um debate tão sério. Mas quais são os meus argumentos para pensar assim? Eu muito mais proponho uma reflexão do que dou um parecer sobre isso, né? Porque é muito difícil. Assim, acho que a questão da segurança pública no Brasil, ela merece um debate muito mais estendido do que essa coisa que a gente tenta fazer de resolver tudo em 2 semanas, assim. Mas aí, só para a gente lembrar, na votação de quarta-feira, a gente vai começar a votação com o André Mendonça. Ele não pode mais pedir vista, né? Sim. Mas aí depois vai para o Nunes Marques, que são os 2 indicados do Bolsonaro. É possível que o Nunes Marques peça vista aí e esse debate se prolongue ainda mais. Eu espero que seja para reflexão, não simplesmente para ele ficar parado. Mas a gente tem um problema aqui no Brasil que as penitenciárias, elas estão superlotadas. A gente tem a 3ª maior população penitenciária do mundo, e aí eu sei que tu gosta muito das fontes, Elaine. Essas fontes são do Fórum de Segurança Brasileiro e aliados a outras fontes de pesquisa da ciência política e também corroborados por matérias e levantamentos feitos pelo G1, tá? Então, são várias pesquisas que indicam mais ou menos o mesmo número. A gente tem de cada 3 presos no Brasil, 2 são negros. A população carcerária nos últimos anos, ela aumentou em 15% o número de presos negros e diminuiu em 19% o número de brancos. O Zanin, quando ele discordou na discussão da última vez, o que ele argumentou foi justamente isso, que ele entendia que as coisas do jeito que elas estavam, elas aumentavam a população carcerária em número de negros, pobres e mulheres também, né? As mulheres também têm um número muito grande nisso. Eu até anotei aqui, de cada 3 presos, 2 são mulheres, né? Então, o problema no Brasil aqui tem muito preso, a maioria ainda não foi julgado e a maioria de classe baixa e negros. Então, se não houver essa descriminalização, eu acho que isso tende a aumentar. E aí a gente não vai resolver o problema de segurança pública, a gente não vai resolver o problema de droga, não vai resolver o problema de nada. Então, acho que começar com a descriminalização, ela é um primeiro passo, sim. Então, eu acredito que é positivo nesse sentido. Loyola, e você? Bem, muito boa tarde, Elaine, é um prazer enorme estar aqui com você. Boa tarde, obrigado aí aos colegas de mesa. Boa tarde para você que está em casa. Eu sou bastante favorável à questão da descriminalização. Eu acho que a gente precisa olhar para isso. Inclusive, acho que avançar ainda mais na questão de legalizar também os estudos, ter a realidade que a gente tem, por exemplo, em alguns outros países, como no Uruguai, que você pode comprar em farmácia, porque isso, na verdade, facilita que a gestão pública, que o setor público tenha uma visão mais adequada de como, de fato, aquele usuário está se comportando, tenha uma visão mais adequada sobre tratamentos necessários, possa também ter um retorno financeiro, tributar a venda do produto. Em diversos países onde isso acontece, tem um peso financeiro super grande de retorno para o Estado, para que possa fazer também campanhas de comunicação mais efetivas e mais reais sobre as reais consequências do uso da droga e tudo mais. Então, eu acho que é um avanço a questão da descriminalização do porte, para além do que eu gostaria também de concordar com o que a doutora falou aqui agora, que de fato a gente tem um problema carcerário muito grande e misturando ali criminosos de pequena periculosidade com criminosos de alta periculosidade, fortalecendo ainda mais poderes paralelos brasileiros. Então, essas questões somadas me colocam bastante favorável em relação ao tema. Doutor Emerson, o senhor é a favor ou contra a descriminalização do uso pessoal de drogas? Pois bem, contra.
Por qual razão? Porque na teoria, o que os colegas falaram também não estão errados. Mas na prática, ela é totalmente às avessas do que o mundo virtual e o mundo legal colocam em prática. Hoje, para quem não sabe, as bocas de fumo, podemos dizer assim, elas já funcionam mais ou menos nesse formato. Por qual razão? Aquele sujeito que está ali vendendo a droga, ele fica com pequenas porções, porque o entendimento do judiciário diz que quando há pequena porção de drogas, muito provavelmente ele será penalizado por conta de ser usuário de droga. Essa quantidade maior fica acomodada em um lugar escondido, numa sacola, num lugar mais ermo e tudo mais, ou com outro sujeito. E o vendedor que está na ponta da linha, ele fica com pequenas porções. Então, você legalizar isso, você nada mais, nada menos, você torna público algo que já é tido como, né, algo ilícito, criminoso, do qual a justiça vem enfrentando paulatinamente todos esses anos e não consegue dar uma solução. O caso é de extrema profundidade, não é ser contra ou a favor, mas precisa de um debate muito mais acurado, um investimento, sem dúvida alguma, na educação, que eu sempre falo, quando você faz um investimento sério, de qualidade na educação, esses resultados vão vir a médio e longo prazo e as consequências serão no futuro. Hoje isso, e tem mais ainda, se você legalizar a descriminalização, o que acontece? Você está validando algo que é ilegal, você está convalidando algo em que o governo não tem um controle. As bocas de fumo não são ali, não sofrem nenhum tipo de fiscalização por parte do governo, a não ser o poder de polícia que faz a fiscalização. Então o assunto é muito delicado, né? E você colocar isso numa tábula rasa é muito prejudicial. Por essa razão eu sou contra, porque precisa de um debate mais apurado. Na prática isso vai soar de uma forma muito mais negativa e, para quem não sabe, esse usuário, por mais que ele seja um dependente químico, um doente, né, podemos dizer que ele sofre uma dependência química, é considerado um doente, ele nada mais nada menos, quando ele vai ali e leva aquele dinheiro para a compra, ele está o quê? Ele está patrocinando o tráfico, consequentemente outros crimes. Então isso, do meu ponto de vista, eu sou contra por essas razões práticas que não vão ter o efeito, né, que a lei pretende, que o próprio julgado pretende colocar. Contrapartida, esse escoamento, né, do inchaço do poder do sistema prisional, ele é público e notório também. Só que nós não temos que fazer um escoamento, criar decisões paliativas, criar colcha de retalhos, cortina de fumaça. Nós precisamos de ações práticas e que tenham eficácia plena no mundo real. Mas, doutor, eu só queria fazer um adendo na sua fala, que o senhor disse, vai legalizar a boca de fumo, porque hoje, na verdade, o menino já fica lá com poucas quantidades e aí ele, conforme ele vai vendendo, vai dando baixa no estoque, alguém vem trazendo, vem alimentando ele com mais droga. Mas tem uma grande questão, a gente percebe, por exemplo, nos Estados Unidos, nos estados onde a droga foi legalizada para consumo, lamentavelmente você tem nas lojas que antes vendiam só o cigarro, né, o tabaco, você tem agora a venda da maconha e é muito ruim. Eu particularmente acho horroroso, porque aonde você vai agora nos Estados Unidos você sente cheiro de maconha. Eu particularmente não gosto. Então o que me preocupa muito com essa questão da legalização é justamente a gente ter essa venda indiscriminada, por exemplo, em lojinhas de conveniência de posto de gasolina. Não, Diego? Eu queria também depois te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu agora ou o Tauil? Primeiro, depois eu concluo. Então vamos lá. Não, eu vou fazer coro aqui ao Tauil. Primeiramente, Elaine, boa tarde a você, boa tarde, Loyola, Deise, Tauil, boa tarde à nossa audiência aqui do Linha de Frente. Concordo com o que disse aqui o doutor Emerson. O caminho não é esse. Loyola trouxe aqui o argumento, por exemplo, de fomentar o mercado em cima disso e, de repente, a hipótese de você taxar isso fazendo receita para o Estado. Acho que você disse isso, né Paulinho? Sim. E nós temos uma experiência com o tabaco que mostra que isso não funciona. Quando nós hipertaxamos os cigarros aqui no Brasil, o que aconteceu? O mais pobre começou a consumir o cigarro contrabandeado. E contrabandeado, fomentando outros tipos de crime e também o crime organizado que opera nessas frentes. Mas independentemente do mérito, viu, Elaine, o que a gente sempre critica nesse debate é de fato a forma. Tem que ser feito um debate sobre esse tema. É consenso isso aqui na mesa. Eu, mesmo discordando a princípio da legalização como está sendo feita, eu reconheço que um debate tem que ser feito. O uso medicinal, o uso em outras indústrias, isso tem que ser colocado. A China, por exemplo, está comprando soja do Brasil para dedicar parte do seu agronegócio lá ao plantio de cannabis, que tem outras diversas, tantas funções. Mas o palco para esse debate não pode ser a Suprema Corte.
Nenhum de nós, nenhum de vocês que está nos assistindo votou para nenhum ministro do STF. Vocês votaram para deputados e senadores. E o próprio processo legislativo, por essência, ele traz essas discussões. No Congresso se formam comissões, as comissões podem ouvir especialistas, pode promover audiências públicas. É lá que esse debate tem que ser feito. Então, independentemente desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que já está praticamente pró a legalização, porque como foi dito aqui, falta votar o Nunes Marques e o André Mendonça, que tendem a votar contrariamente, mas os demais ministros que não votaram, muito possivelmente vão consolidar esse placar favoravelmente à descriminalização. Eu acho que o que tem que prevalecer é a vontade do Congresso, porque a nossa Constituição preconiza que o poder emana do povo através dos seus representantes eleitos, e os representantes eleitos estão no Congresso Nacional. Você queria comentar mais uma coisa para a gente mudar o tema? Eu queria, eu acho que tem uma coisa, eu não discordo em nada do que tu falou, né? Como eu disse, assim, acho que é mais propor uma reflexão, mas nesse caso, o STF vai falar da maconha, né? O que me preocupa no meio disso tudo, de novo, assim, eu concordo com o que tu falou, mas o que me preocupa no meio disso tudo é o aumento da população carcerária e principalmente de negros e pobres. E aí essa diminuição, esse dado que revela que o número de presos da população branca está diminuindo e muito, 20%. Então, me parece que tem uma ineficiência do Estado. Quando eu falo que essa discussão ela é válida e a descriminalização ela é válida, é justamente para que o Estado haja e coloque um sistema de educação que funcione para que as pessoas não consumam nem 20 gramas de maconha. Vamos lá, eu só vou fazer um parênteses aqui, né, gente? Eu sou atleta, eu não uso nada que possa mexer com a minha performance, mas quando eu olho esses números aqui do aumento da população carcerária de negros e pobres, isso é um dado que preocupa, e aí entra a ineficiência do Estado. Será que, de repente, a descriminalização aliada à educação eficiente, o Estado entrando com uma educação eficiente não resolveria o problema, ou pelo menos não adiantaria muito? Porque assim, quem está sendo preso por porte de maconha é a população mais pobre. Então, eu acredito que nesse momento deve entrar o Estado com a educação. Esse é o meu ponto, sabe? Me parece que isso não funciona, porque a gente só vai aumentando a população carcerária. Bom, bom, primeiro porque ninguém é preso por porte de droga, né? São medidas já é despenalizado. Já é despenalizado. Então, ninguém é preso. Concorda? Então, e o que acontece? O que a Elaine falou, eu vou no mercado, vou estar lá com um sujeito comprando maconha, né? Não é esse o tema da Suprema Corte, na verdade é a descriminalização. A venda legalizada e tal, o governo ainda não tem esse poder e não regulamentou isso também, por isso que eu falei. E quando você faz essa descriminalização, lá na boca de fumo que a gente estava comentando no início da fala, você torna o quê? Uma forma extensiva daquele vendedor, que hoje ele fica ainda que de uma maneira ali mais omissa, né, um tanto que escondido, hoje você torna ele público e notório. Você vai ficar na esquina com pequenas porções, até 60 gramas, 20 gramas. O que é muito pior, né? O que é muito pior. Você dá ostensividade ao tráfico. É o que o senhor falou, acho que a gente resume bem o que a gente queria falar aqui nessa primeira pauta. É muito pior, a gente vai descriminalizar uma coisa que sequer está regulamentada para a venda. Então, ou seja, a gente vai descriminalizar aquilo que deveria ser criminalizado, que são as bocas de fumo. Sim. Concorda? E como disse a Deise, o inchaço do sistema prisional, o governo não tem alcance dentro do sistema prisional. Lá as facções dominam, o Estado é ineficiente dentro do sistema prisional. Tanto é que até gangues da América do Sul, estão cooptando presos que são usuários de droga, muitas das vezes, além de terem cometido outros crimes, por essa razão estão presos, estão cooptando para que façam outros crimes quando saem às ruas. Ou pior ainda, quando são usuários e ficam em dívida com o sistema prisional ali do tráfico de drogas, ele é obrigado a colocar a sua esposa para arrecadar as drogas e levar para dentro do sistema prisional. Então, não raras vezes, nós temos um noticiário de que mulheres estão sendo presas por carregar dentro do seu órgão genital, dentro de comida, dentre outras coisas, droga para dentro do presídio. E isso é o quê? Isso justamente é por conta de uma imposição do crime organizado que faz com que aquele sujeito que tem algum tipo de pena, podemos dizer assim, seja por droga, seja por algum ato disciplinar violado dentro do sistema prisional, são obrigados a fazer esse tipo de prática. Rapidamente. Só queria acrescentar aqui que o colega Diego comentou sobre a questão do tabaco, só que a questão do tabaco justamente confirma a minha hipótese. Os dados de consumo desde 2010 no Brasil, segundo os dados do INCA, diminuíram 35%, que vão justamente na direção do que eu estava falando. Do INCA. Tá. Caíram 35% desde 2010 e a tendência é continuar de queda. Isso
só existe justamente porque há um trabalho de conscientização, de imposto e de cobrança sobre esse tabaco processo. Nunca foi ilícito, né? As campanhas contra o consumo de cigarro, a partir do momento que começaram, nada impede manter as drogas na ilicitude e fazer o mesmo trabalho de conscientização. O segredo está, como a Deise disse, na educação. E outra coisa, Loyola, os cigarros que são comercializados de forma paralela, eles não são contabilizados. Então, por essa razão, talvez não entre na estatística. Sim. Então, Mas aí, se não são contabilizados, a gente não pode dizer que também... Porque se o dado oficial é que caiu o número... Bastante cigarro, tabaco, que a gente nem O número de toma prisões pela PRF conhecimento. nas fronteiras é Exato. absurdo. Sim. Aquele tabaco que vem do Paraguai ali. Assim como a droga, também não é assim só como dado de venda, a droga dado de que seguir sendo comportamento do comercializada usuário. de forma ilícita também não vai ser contabilizada no eventual e estudo vamos futuro. combinar uma coisa, né, gente? O tabaco, por exemplo, se eu fumar, eu não fumo, mas eu fumo charuto. Mas se eu fumar agora um cigarro É chique demais. antes de entrar no programa, ele não vai me tirar a minha condição cognitiva para seguir a minha vida. Exato, o problema da maconha e de outras drogas Como o álcool, por exemplo? é exatamente, é justamente isso. Você tira a capacidade do sujeito de produzir, de ter uma E vida. aí eu fico me questionando, por exemplo, muita gente morre, por exemplo, em função de álcool. Por que o álcool, que é muito mais nocivo, é liberado e a maconha é proibida? Para mim faria mais sentido a proibição do álcool ao invés da legalização das demais drogas. Então olha para os Estados faria Unidos mais e para a lei sentido. seca e olha o resultado que teve, pô. Agora- Justamente. Mas enquanto a partir dos Estados Unidos Você tem só tá me dando, 16%, só tá me ajudando hoje. O que eu acho... 16% da população americana usa maconha. Eu tô É sendo muito maior do que honestamente, os eu tô sendo usuários de intelectualmente honesto. Eu tô dizendo aqui a minha opinião. Estamos todos. Independentemente de concordar ou não com você. Mas o que a gente precisa ver são as experiências internacionais também, porque muitos lugares que legalizaram o uso de drogas já estão revendo essas políticas. muitos lugares. Portugal, Holanda, os Sim. próprios Estados Unidos reverteram em A vários estados. Califórnia. Maconha Então- ninguém tá dando... Então- ninguém tá revertendo. Novamente, questão de eu maconha. reconheço que o debate é importante. Nenhum estado tá revertendo maconha. Reconheço que o debate tem que ser feito. Esse debate tem que ser feito no Congresso Nacional, justamente para que nós possamos resolver, ouvir especialistas sobre o tema, enfim, promover as audiências públicas para resolver esses pontos que geram tanta controvérsia. Eu acho bastante... Vou te dizer que eu estive em São Francisco e fiquei muito horrorizada Sim, com zumbis. aquelas... Zumbis. São Walking zumbis, é uma coisa horrorosa. Como Acabou acontece com a na cidade de Cracolândia, em São Paulo, por Francisco. exemplo. Não, mas lá você vê em toda a cidade, não é em pontos isolados. Então a questão é aonde você vê e não a droga em si. Mas enfim... Não, mas, ô Loyola, tem outro ponto também, é o princípio ativo da maconha, a cannabis, por exemplo. E aí nós temos hoje, para quem não sabe, tem o K9, chamado K9, que os sujeitos usam, é um poder de concentração muito Sim, intenso. que tá tendo que os caras ficam problema zumbi, social né? nosso. Então, e aí tem o haxixe também, que é a concentração, tanto é que foi uma bolinha, ela é prensada ao extremo, e também o princípio ativo dela é a cannabis. Então, nós estamos falando da cannabis, estamos falando das suas subdivisões dela. Então, é muito delicado esse assunto, né? Não é, somos a favor, porque questionar aqui por conta de, é permitido ou não é permitido, a maconha tem que ser, você deu o exemplo do álcool. O álcool, para quem é surpreendido, por exemplo, dirigindo sob efeito de álcool, é a prisão e responde criminalmente, e as penas são elevadas, foram elevadas ao longo do tempo porque aprimoraram, né, essa deficiência que a legislação tinha. Então, é muito subjetivo, precisa de um debate muito mais acurado do que a gente imagine. Pois é. E esse é um debate que a sociedade já faz há muito tempo, a gente não chega numa conclusão. Lamentavelmente, a gente vê que o Congresso ficou sentado em cima dessa matéria desde 2015, só agora por força aí da votação, né, no STF é que a gente vai discutir isso no Congresso.